mais presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conte. É uma alegria te receber no nosso meio. Você é o nosso convidado para participar junto conosco dessa celebração a Deus, do que Ele tem feito a cada dia na nossa vida. Certamente nós estamos com saudade de cada um de vocês, de estarmos perto, mas queremos também que cada dia mais estamos nos aproximando de nos encontrarmos novamente aqui na igreja. Por isso, eu queria iniciar esse culto comentando um pouquinho da nossa série que nós temos falado esse mês, o fruto do Espírito. Certamente nossos relacionamentos eles têm sido provados nesse tempo de pandemia. A minha oração é que o Espírito possa tocar o coração de cada um de nós, para que cada característica desse fruto seja evidente. A alegria, a paz, o amor, a longanimidade e cada uma dessas áreas que nós percebemos no nosso dia a dia, que nós possamos tratar uns aos outros assim e ser um testemunho de Cristo. Por isso eu quero te convidar a você abaixar sua cabeça e você desde já iniciar esse culto em oração junto comigo. Hoje nós teremos uma mensagem transmitida pelo nosso querido Johnny e ele também vai continuar a falar sobre algumas características desse fruto. Por isso, desde já, nós possamos acalmar o nosso coração diante de Deus e entregar a Ele esse culto que é só para a honra e glória dele. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque nós somos agraciados com a possibilidade de, mesmo em tempos adversos, poder nos encontrar como igreja. Nós temos tido tantas programações, tantos encontros, seja grupos pequenos, seja as programações de ceia, seja as próprias assembleias, os grupos de homens, de mulheres, faixas etárias, tantas formas em que nós temos conseguido nos encontrar. E eu creio que o culto de domingo é um momento, é um ambiente onde nós podemos ter esse relacionamento contigo, esse encontro contigo, juntos como igreja, mesmo que separados na casa de cada um. Deus, nós queremos te entregar este dia. Quero te clamar pelo teu servo Johnny, que ele possa realmente ser instrumento teu, ser usado por ti e poder realmente
oferecer essa oferta, Pai, a Ti, através da Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e ela traz transformação. Queremos Te entregar esse culto, desde já prepara o nosso coração e nos deixa prontos para entender o que só o Senhor quer nos dizer. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor tome conta de tudo que acontecerá neste dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Acompanhe comigo agora os nossos avisos da semana. Você tem percebido que todos os nossos cultos têm sido transmitidos pelo YouTube através da gravação. Nós queremos cada vez mais que haja interação entre vocês. E por isso eu queria te pedir para agora, você talvez parar esse vídeo e você escrever ali nos comentários se você está assistindo, em que momento, no domingo pela manhã, domingo pela noite, talvez alguma parte dessa mensagem que você acha interessante também, compartilha, comenta ali, nós lemos os comentários, nós nos interessamos com a sua participação também e nós queremos realmente ter esse tempo juntos como igreja. Da mesma forma, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva, compartilhe com as outras pessoas. Nós não queremos nos autopromover, mas queremos promover a palavra de Deus e através das mensagens, através desses cultos, quem ele tem sido ao nosso redor. Por isso, compartilhe junto com a gente dessa alegria que nós temos de estar hoje nas redes sociais propagando o amor de Cristo. Você deve ter percebido que nessa última semana, através do WhatsApp, Conde Comunica e algumas outras redes sociais, nós comentamos sobre uma pesquisa que estamos fazendo de um formulário muito simples sobre o culto do dia 22 de novembro em diante, que nós estamos pensando sobre a reabertura dos nossos cultos presenciais, na verdade, de uma maneira híbrida, tanto presenciais quanto online, também transmitidos ao vivo para os que não puderem estar aqui. Por isso, eu te peço que você responda essa pesquisa para nos dar a maior ideia possível de quantas pessoas vão participar. Logo depois disso, nós enviaremos um outro formulário e a cada culto receberão um formulário também da inscrição para aquele ambiente então. Porque nós precisamos ter os 30%, ter o distanciamento, tudo isso precisa ser organizado durante a semana. Por isso, meu primeiro pedido, responda a essa pesquisa que vai estar na descrição desse vídeo também e depois, futuramente, nós vamos enviar o formulário para cada culto específico. Ali você poderá fazer a sua inscrição. Te peço a sua ajuda para que possa nos ajudar a perceber como tem estado nossa igreja nesse sentido e nos auxiliar da melhor maneira possível e mais segura realizarmos os nossos cultos. Na frequência de 2 vezes por mês, o encontro de mulheres tem sido realizado através da plataforma Zoom. Tem sido um tempo muito especial, onde elas têm tido convidadas especiais, partilhado experiências e principalmente a graça de Deus sobre a vida de cada uma. Por isso, eu quero te convidar, você mulher, no dia 14 de novembro, no próximo sábado, a participar junto com um grupo de mulheres deste evento especial. 15 horas da tarde com a participação da Maldi Reis. Certamente será um tempo de bate-papo, um encontro muito profundo e você é convidada realmente para participar desse período. Na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, teremos mais uma vez o nosso dia de oração. Desta vez com uma temática especial. As eleições que estão passando, não só aqui no Brasil, municipais, mas também nos Estados Unidos e outros lugares que com certeza têm uma referência ao que nós vivemos aqui. Que Deus possa ser soberano sobre tudo, nos dê sabedoria de como avaliarmos os candidatos e também como tratarmos uns aos outros. Por isso, eu te convido no dia 11 de novembro a estar conosco, principalmente às 20 horas, pela plataforma Zoom, onde nós vamos ter essa noite de oração também e nos encontrarmos para rendermos glórias a Deus e entregarmos a Ele realmente os resultados de todas essas experiências que teremos daqui para frente. Você é meu convidado. Não há outro como tu.
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Bom dia! Nessa manhã nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de mensagens que fala sobre o Espírito em nós. né? Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e nós vamos ler o texto que dá inspiração para essa série de mensagens. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. Nós vamos usar esse texto como uma introdução à nossa mensagem de hoje. Gálatas 5, versículo 16 fala assim, então. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Paulo continua dizendo, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E agora vem o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Deixe-me orar com vocês antes da gente começar e entrar no texto que nós vamos estudar hoje. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de nos conectarmos contigo nessa manhã. E eu peço, eu oro, eu suplico que o Senhor venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro e nos alimente com a Tua palavra. Nos instrua com a Tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, nos dando a graça de compreender quais são as Tuas maravilhosas e profundas mensagens. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o pastor Samuel
nos conduziu no sermão e nos fez colocar os nossos olhos sobre o que o Espírito Santo gera em nós. Podemos comparar as obras da carne com o fruto do Espírito. E é maravilhoso ao olharmos para como o apóstolo Paulo faz a colocação dentro dessa carta, dentro da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas ela é uma carta de combate. E um desses combates se dá entre os desejos da carne, que milita contra os anseios do Espírito. Os anseios espirituais. Mas existe algo muito importante aqui, existe muito em jogo para a igreja dessa região da Galácia. Talvez o versículo central dessa carta aos Gálatas seja o versículo 1 do capítulo 5, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Conseguem perceber que a carta aos Gálatas ela coloca a igreja em uma posição de escolha? Mas que tipo de escolha? Ou se permanece livre, como Cristo verdadeiramente a libertou, ou essa igreja ela se coloca de forma a se deixar escravizar novamente pela lei, como os judaizantes queriam. Mas o apóstolo Paulo aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo e vai nos mostrando, ou vai mostrando para a igreja ao longo de todo o capítulo que o Espírito ele é contrário à carne. E existe algo muito importante e que precisa ser diferenciado aqui no que o apóstolo Paulo está escrevendo. Por quê? Uma coisa é vencer a carne e parar de praticar a perversidade. E muitas pessoas conseguem isso. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que deixaram as drogas sem ir para a igreja, sem entregar sua vida para Cristo e sem passar por um centro de recuperação, por exemplo. Eu conheço também algumas pessoas bem perto de mim que deixaram o alcoolismo sem se converterem ao Evangelho. Eu trabalhei com pessoas que são muito honestas e não existe nada antiético que possa abalar ou manchar a reputação delas. Mas uma coisa é vencer a carne e deixar de praticar o que é mal. E outra bem diferente é praticar aquilo que é bom. As pessoas elas podem se gabar de não serem culpadas de adultério ou de homicídio, mas será que as pessoas são capazes de obterem as mais profundas graças do Espírito? Hoje, eu quero falar sobre 2 pontos levantados pelo apóstolo Paulo e que são gerados pelo Espírito Santo: a alegria e a paz. Na semana passada, o Samuel nos disse que o amor é a base de todo esse fruto gerado pelo Espírito Santo. E um dos comentaristas que eu gosto muito, o nome dele é Warren Wiersbe, ele escreve que quem vive na esfera do amor experimenta a alegria e a paz. E a suficiência interior não são afetadas pelas circunstâncias exteriores. É isso que ele escreve. E o apóstolo Paulo sabia exatamente disso. Ele sabia muito bem o que isso significava. Ele sabia o que era ter alegria e paz, mesmo quando as circunstâncias exteriores eram desfavoráveis a ele. Mas
talvez a pergunta que fica é: o que é alegria e paz de forma conceitual? Quais são os conceitos de alegria e paz? Alegria é um estado de contentamento, de verdadeira satisfação, de júbilo. É um acontecimento que deixa a pessoa feliz. Paz. Paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito. É o acordo, é a concordância sobre algo. É a relação tranquila entre os cidadãos. É a ausência de problemas. É a ausência de violência. É a ausência de conflitos. Esses são os conceitos de alegria e paz. E esses são os conceitos de alegria e paz que o nosso mundo conhece, que o nosso mundo busca ter. Agora, como o mundo busca, desfruta de alegria e paz? Como que eles desfrutam de alegria e paz? Nós estamos chegando próximos do fim do ano, faltam cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, para o ano inteiro acabar. E aí nós vamos ver que muitas pessoas vão correr alucinadas para as lojas para comprar uma roupa branca, desejando que 2021 seja um ano de paz. Elas vão usar essa roupa na passagem de ano, no Réveillon, e o desejo delas vai ser de que o ano de 2021 seja de paz. Geralmente, quando nós falamos de alegria, o mundo busca obter alegria de forma externa à própria pessoa. Algo que gere nessa pessoa a sensação de uma verdadeira satisfação. Por exemplo, o nascimento de um filho nos proporciona grande alegria. Mas comprar uma calça nova também nos proporciona uma grande alegria, pelo menos para alguns de nós, né? Um tênis novo gera em nós uma alegria. Tomar um sorvete Häagen-Dazs de doce de leite em casa, sozinho, só para você, aquele sorvete, aquele potinho, te proporciona uma alegria imensa. Talvez para alguns de nós, o churrasco do Cláudio, a picanha que o Cláudio assa aqui, esse seja um momento de extrema alegria para essa pessoa. Alguns vão dizer que é o galeto do PID, mas tudo bem, né? Deixa assim, deixa para lá. A compra de um carro novo, a aquisição da casa própria. Muitas dessas coisas nos geram alegria. Mas minha pergunta é: será que são esses os conceitos de alegria e paz que o apóstolo Paulo ele está falando que o Espírito Santo gera em nós? É isso que a palavra de Deus nos ensina quando fala de alegria e de paz? Será que é isso? Olhe comigo Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Esse é o mesmo texto que em julho o senhor Roberto Heinck compartilhou conosco. Você pode assistir um texto muito bom, uma pregação muito boa. Você pode buscar lá no histórico da nossa página no Facebook e assistir essa pregação. Não agora, mas em outro momento. Mas Filipenses 4, versículo 4, ele fala bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É interessante que a alegria é algo que nos distingue no mundo. A alegria nos distingue do resto do mundo. A alegria é a marca distintiva do povo de Deus. Mas por que a alegria é uma marca distintiva do povo de Deus? Primeiro,
Primeiro, a alegria é um mandamento. Notem que a alegria, ela é aqui caracterizada como uma ordenança para o cristão. Ela não é uma opção. Conseguem perceber isso? Paulo escreve: alegrem-se. Da mesma forma que Deus diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, sejam santos como eu sou santo. Paulo escreve: alegrem-se. Deus diz: alegrem-se. Vejam, isso é uma ordem, é um mandamento. Alegrem-se. É algo imperativo para nós, não é uma opção que nós temos. Agora, quando nós não somos um povo alegre, quando isso é um mandamento para nós, como cristãos, e nós não exercemos essa alegria, nós nos tornamos desobedientes. Não sermos alegres, quando isso nos é ordenado, se torna um pecado nas nossas vidas. É uma transgressão a um mandamento, é uma transgressão a uma ordem expressa de Deus. Não é uma opção para nós não nos alegrarmos. Por quê? Porque o Evangelho é uma boa nova de alegria. O reino de Deus é alegria. E o fruto do Espírito é alegria. Por isso a ordem de Deus para nós é: alegrem-se. O segundo motivo, porque a alegria é uma marca do povo de Deus, é que a alegria ela é ultra circunstancial. Paulo diz assim: alegrem-se. Quando? Sempre. Ele começa o versículo dizendo: alegrem-se sempre. Aí eu pergunto: tem algum problema na sua casa? Tem algumas lágrimas rolando, sendo derramadas na sua casa? Tem alguma dificuldade financeira na sua casa? Você está passando por algum período de doença? Você está atravessando um período de luto na sua casa, na sua vida? Não existe ser humano, gente. Não existe ser humano algum que não passe por lutas, dificuldades ou frustrações. Mas então por que Paulo está nos dizendo para nos alegrarmos sempre? Por que Paulo está falando isso? Paulo, ele está dizendo que a nossa alegria, ela não vai depender de situação alguma. Nossa alegria, ela não vai depender das circunstâncias. Nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Agora, porque a nossa alegria, ela é ultra circunstancial, não significa que nós somos, como cristãos, bobos alegres andando pelo mundo completamente anestesiados a tudo que acontece à nossa volta, a tudo que acontece ao nosso redor, alheios aos problemas do cotidiano. Nós sentimos dor, nós sofremos derrotas, nós sofremos quando nós temos uma derrota, quando nós temos uma perda. Nós sentimos as faltas. Nós nos abatemos quando ficamos feridos. Nós sentimos tudo. Porém, existe uma grande diferença entre estar alegre e ser alegre. E isso é aquilo que nos distingue. Existem muitas pessoas que estão alegres, por exemplo, quando passam no vestibular, a pessoa fica alegre.
Quando nós recebemos uma promoção, ficamos alegres. Quando nos saímos bem em um teste ou em uma prova, nós ficamos alegres. Quando nós recebemos um dinheiro extra, nós ficamos alegres. Quando nós realizamos um sonho, nós ficamos alegres. Só que essa alegria, ela acaba quando o acontecimento ele se dissipa. Quando o acontecimento evapora, a alegria também vai embora. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que a alegria que o cristão tem, ela é permanente. A alegria do cristão, ela é permanente. Uma alegria que é real, profunda, que independe de situações ou de circunstâncias. Essa é a verdadeira alegria do cristão. E terceiro motivo, porque a alegria é uma marca do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos diz que essa alegria que o Espírito gera em nós, ela é uma alegria cristocêntrica. Olhem o que o versículo diz. Alegrem-se sempre. Em quem? No Senhor. Nossa alegria, ela não está centrada na ausência de problemas. Nossa alegria não está centrada nas coisas que o dinheiro pode comprar. Nossa alegria não está nas circunstâncias favoráveis. Nossa alegria é uma pessoa. Nossa alegria está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a razão da nossa alegria. E aqui nós temos o ponto de corte. Por quê? Porque quem tem Jesus Cristo conhece essa alegria. E quem não tem Jesus Cristo não conhece esse tipo de alegria. Mas e paz? O que é a paz, então? Vamos ver a paz. Versículo 6 e versículo 7 de Filipenses 4 fala bem assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade é uma doença muito perigosa. Ao que tudo indica, a ansiedade ela é considerada o mal do século. Segundo a OMS, cerca de 50% das pessoas que passam pelo hospital são vítimas da ansiedade, ou elas passam em decorrência de problemas que foram gerados pela ansiedade. Inclusive, esse que vos fala, eu mesmo, eu sofri ataques de ansiedade há cerca de 10 anos atrás. A ansiedade, ela atinge adultos e crianças, doutores e analfabetos, ela atinge religiosos e ateus. E é interessante que a ansiedade ela tem muito a ver com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O Warren Wiersbe, meu comentarista bíblico favorito, ele diz assim, ele diz que a ansiedade ela é um pensamento errado e um sentimento errado sobre circunstâncias, pessoas e coisas. Quando nós pensamos errado e sentimos errado, nós ficamos ansiosos. Lembram qual é o conceito de paz que eu li logo no início? Que paz é a ausência de problemas, que paz é a ausência de violência, é a ausência de conflitos. Esse é o conceito do mundo de paz. Notem como a ansiedade, ela nos tira,
ela abala a nossa paz. Mas por que nós ficamos ansiosos? Por que nós roemos as unhas? Por que nós nos sentimos às vezes pressionados? Em quase 100% dos casos, nós ficamos ansiosos porque nós tiramos os nossos olhos da grandeza de Deus. Nós pensamos que Deus perdeu o controle da nossa vida. Nós pensamos que Deus perdeu o controle de tudo que está acontecendo no mundo. E aí o que acontece? Aí nós deixamos de trazer tudo. Através das orações, das súplicas, com gratidão em nossos corações. Deixamos de fazer tudo isso. Deixamos de entregar tudo isso diante do Senhor. Sabem que existe uma tendência na nossa vida. Existe uma tendência na nossa vida de orarmos pelas coisas grandes, pelas coisas grandiosas, pelos problemas enormes. Mas nós deixamos de orar pelas coisas pequenas. Nós oramos pelas coisas grandes, oramos pelos grandes desafios da nossa vida e deixamos de orar pelos pequenos. Só que às vezes, os pequenos desafios, as pequenas lutas, elas acabam crescendo e se tornando grandes desafios e grandes lutas na nossa vida. Colocar diante de Deus tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Colocar diante de Deus tudo. Esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade, que quase sempre se transforma em uma depressão. Como resultado de colocarmos tudo diante de Deus, o próprio Deus nos abençoa com algo. Olhem comigo, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Deus nos abençoa com paz. E essa paz, ela independe daquilo que está acontecendo à nossa volta. O apóstolo Paulo, mais do que tudo, mais do que qualquer outra pessoa, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Porque quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses, ele está escrevendo de dentro de uma prisão em Roma. De dentro de uma prisão em Roma. O apóstolo está acorrentado a um soldado romano que o guardava dia e noite, somente aguardando o dia da sua morte. Mas o apóstolo Paulo, ele também experimentou essa paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Justamente quando ele esteve em Filipos. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos. E antes de serem presos, eles foram surrados, açoitados. Eles foram feridos. E mesmo feridos, o versículo 25, Atos 16, capítulo 16, versículo 25 fala assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quando nós lançamos nossas angústias diante de Deus, nós somos abençoados por Ele. Abençoados de que forma? Deus guarda o nosso coração, de onde brotam os nossos sentimentos.
E Deus guarda a nossa mente, de onde nascem os pensamentos. Justamente onde a ansiedade cresce e nos contamina, roubando a nossa paz. Eu quero finalizar citando mais um exemplo, mas agora em Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel 6, ele diz assim, ele diz que o rei Dário, ele estava tão contente com o trabalho que Daniel vinha fazendo na supervisão dos governantes, que o próprio rei Dário, ele estava querendo colocar Daniel como chefe de todo o reino. Os governantes, sabendo disso, eles manipularam o rei Dário para que o rei decretasse uma lei, dizendo que durante 30 dias não se poderia orar a qualquer outro deus, a não ser ao rei Dário. E quem desobedecesse esse decreto seria então lançado na cova dos leões. E aí Daniel 6, versículo 9 até 11, fala bem assim. E o rei Dário assinou esse decreto. Quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Quais foram as instruções do apóstolo Paulo para os filipenses? Paulo disse, pelas súplicas, ou pelas orações e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. O rei Dário, ele passou a noite perturbado, e pela manhã ele foi até a cova dos leões e chamou por Daniel. E aí Daniel respondeu dizendo, versículo 22 e 23. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele, Daniel, tinha confiado no seu Deus. Daniel havia confiado no seu Deus. O que Daniel fez? Colocou em exercício aquilo que Paulo estava falando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Talvez ao ouvir esse sermão hoje, você pode chegar a algumas conclusões. Como? Eu tenho negligenciado o mandamento de me alegrar no Senhor. Talvez a sua paz ela seja roubada com frequência por causa da ansiedade. Talvez você tenha negligenciado a oração e não tenha levado as suas necessidades diante do Senhor. Saiba, meu irmão, que nunca é tarde para começar a levar as suas súplicas diante do Senhor. Começa agora, começa já, começa hoje. Mas talvez esse não seja o seu caso. Talvez hoje você tenha recebido esse vídeo de algum amigo, de algum vizinho, de alguém que frequenta a nossa igreja. E aí quando eu falei ali de ter alegria e paz independente das circunstâncias, você pensou assim, cara, eu queria ter isso. Eu queria saber o que é isso.
Eu queria saber o que é ter paz e alegria independente daquilo que está acontecendo na minha volta. E eu não estou falando de não se importar com o que está acontecendo na sua volta. Eu quero dizer que você pode ter isso. Você pode ter isso. E como é que você pode ter isso? Comece falando com as suas próprias palavras, sendo honesto com Deus. Diga assim, por exemplo, Deus, eu ouvi essa mensagem hoje aqui, falando de ter paz e alegria, independente das coisas externas. E eu não sei o que é isso, mas eu quero ter isso. Eu quero experimentar essa paz e essa alegria que esse cara está falando. Eu não quero estar alegre, eu quero ser alegre. Eu não quero estar em paz, eu quero ter paz. Peça isso a Jesus. Você pode fazer isso. Peça isso a Jesus. E peça para que Jesus perdoe os seus pecados. E peça também para que Ele vá ao teu encontro. Faça isso. Faça isso. Permita-me orar com cada um de vocês nessa manhã. Jesus, eu oro inicialmente por aquelas pessoas que estão fazendo essa oração nesse momento. Que o Senhor possa encontrá-las, salvando as suas vidas. Que o Senhor, em sua maravilhosa bondade e graça, possa derramar sobre elas alegria e paz. Eu oro também por aqueles meus irmãos que têm enfrentado dificuldade com a ansiedade e a depressão. Que o Senhor Jesus, possa fortalecê-los e trazê-los de volta ao caminho de uma vida de oração, de uma vida de súplicas, de uma vida de entrega e de uma vida de ações de graça. Que o Senhor possa receber cada um deles nos seus braços e que eles possam receber de Ti a paz que excede todo o entendimento e a alegria duradoura em seus corações. Eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você que fez essa oração, você que não tem experimentado na sua vida a paz e a alegria, eu peço que você entre em contato conosco. Pode ser através do vídeo mesmo, do YouTube, das nossas redes sociais, do nosso site. Eu peço que você nos deixe te ajudar nessa caminhada. Nós queremos conhecer você. Nós queremos saber quem você é. Queremos ajudar você. Por isso, fale com a gente. E a todos, tenham uma abençoada semana. Que Deus os abençoe. E nos vemos na reunião de oração na quarta-feira. Nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar
Hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor.